que a nossa jornada seja uma jornada feliz e de realizações. Mas agora nós vamos à palavra do nosso Deus. Eu quero compartilhar com vocês o que Deus colocou no meu coração para trazer para vocês hoje, no nome de Jesus. Eu peço que você ouça essa palavra como se fosse a sua primeira vez ouvindo o Evangelho. Que você dê atenção e deixe que o Espírito Santo fale com você. Amém? Vamos abrir o livro sagrado, lá no livro de 2 Reis, capítulo 2, do versículo 1 a seguir. Segundo livro de Reis, capítulo de número 2, do versículo 1 a seguir. Segundo livro de Reis, capítulo 2, do versículo 1 a seguir. Acharam, queridos? Se você porventura não tiver a Bíblia, você pode acompanhar também, que ali vai aparecer, tá, os versículos. O texto sagrado diz: sucedeu, pois, que, havendo o Senhor de elevar a Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém, Eliseu disse: vive o Senhor, e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Então, os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor, e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim vieram a Jericó. Então, os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomarás o teu senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor, e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam de fronte, e eles ambos pararam juntos ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja a porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse: coisa dura pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo ele, andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu no redemoinho. Curve a sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar a Deus. Querido Deus e eterno Pai, esta manhã nós pedimos que a sua palavra soe claramente ao nosso coração, nos abençoando, santificando, nos dirigindo
de forma que saiamos daqui hoje certos de que ouvimos a Tua voz. Fale conosco, Senhor, em o nome de Jesus. Digam assim seja. Amém? Esse texto que nós acabamos de ler fala a respeito do início do ministério de um profeta, que era o profeta Eliseu. A Bíblia diz que Eliseu era seguidor de Elias, servo de Elias. Eliseu significa Deus é a salvação. E ele era um dos profetas do período do Antigo Testamento, da história de Israel, que exerceu o seu ministério no norte, no Reino Norte. Era filho de Safate, pertencia a uma família plebeia. Ele estava conduzindo os arados do seu pai, cuidando dos bois, quando Elias faz o chamado para ele, e ele deixa tudo para seguir a Eliseu e ser servo de Eliseu. Ele era tão servo que a Bíblia diz que quando o Elias precisava lavar as mãos, ele deitava água nas mãos do profeta Elias para o Elias lavar a mão. Ele era um homem que aprendeu a servir. E a palavra de Deus declara que eles andaram juntos. Eliseu foi treinado por Elias até que Elias foi tomado por Deus numa carruagem de fogo, foi levado pelo Senhor. E o Eliseu foi abençoado com porção dobrada do Espírito que estava sobre o profeta Elias. Essa história é uma história muito importante, que qualquer dia nós faremos um estudo mais aprofundado a respeito de Elias e Eliseu, que tem muitas coisas a nos ensinar. Mas o que eu quero falar com vocês nessa manhã, a respeito desse texto que nós acabamos de ler. Nós estamos chegando a um novo ano. Faltam poucas horas para iniciarmos o ano de 2024. 2023 está indo embora. Nós enfrentamos muitos muitas coisas deram certas, outras nem tanto, não aconteceram do jeito que nós esperávamos, mas uma coisa nós precisamos fazer, que é não ser movido pelas coisas que não deram certo, mas permanecermos comprometidos com o nosso sonho. O maior desafio do ano de 2024 é permanecer comprometido com os sonhos, com os nossos sonhos, com os nossos propósitos diante do nosso Deus. Muitas pessoas, quando entra um novo ano, elas acabam se movendo, agindo, ficando presas naquilo que não deu certo. E sem que elas percebam, elas são movidas por isso e deixam de conquistar seus sonhos, seus ideais. Então eu não posso ser movido pelo que não deu errado, que não deu certo. As coisas que deram errado, não posso ser movido por isso. Eu tenho que permanecer comprometido com o meu sonho, com o meu projeto. Hoje, na vigília, quando for meia-noite, se você não estiver na vigília, lembra de fazer uma oração em casa, que nós estaremos aqui consagrando todos os projetos que vocês entregaram hoje a Deus. O projeto é o único pedido de oração que fica o ano todo na igreja sendo apresentado a Deus. E eu preciso permanecer comprometido com isso o ano todo. Você já percebeu que quando você recebe o projeto de vida, você recebe uma via fica com você e a outra fica conosco? Percebeu isso? Por quê? É o comprometimento de você estar orando pelo seu projeto e nós aqui na igreja, da mesma forma, orando por você. Você ora no seu projeto e nós também aqui na igreja apresentamos o seu projeto a Deus.
Então, o maior de todos os desafios que nós iremos enfrentar é permanecermos o quê? Comprometidos. Permanecermos comprometidos com o nosso sonho, com o nosso projeto de vida. Porque nós sabemos que muitas adversidades surgirão. Muitos obstáculos aparecerão. Mas aqueles que estiverem comprometidos com seu sonho, com seu projeto, conseguirão alcançar os seus ideais. Eu posso ouvir um amém? O maior desafio tem sido esse. Porque às vezes nós barganhamos. A gente barganha. E a gente sabe o que a gente faz? A gente por um tempo abre mão do nosso sonho, do nosso projeto, por coisas tão fúteis e passageiras. Irmãos, a Bíblia fala a respeito de um homem chamado Daniel. Daniel foi um homem muito perseguido. Passou por perseguições terríveis. As pessoas que tinham inveja de Daniel incitaram o rei a fazer um decreto que durante 30 dias ninguém podia fazer oração e pedir favor a Deus algum ou a qualquer outra pessoa, senão o rei. Mas Daniel estava tão comprometido que ele fez a escolha. Ele continuou orando a Deus. Olha a escolha. Ele escolheu ter comunhão com Deus do que propriamente abrir mão da sua comunhão com o Senhor. Mesmo que escolhendo ter comunhão com Deus, sabendo que seria lançado na cova dos leões e consequentemente morto, entre aspas. Talvez a sua escolha não seja tão dura quanto a escolha que Daniel teve que fazer. Mas todos nós temos que fazer escolhas. É escolha muitas vezes você deixar coisas que dão prazer à sua carne para buscar a Deus. Para estar na igreja, para estar buscando ao Senhor. Coisas que aparentemente são agradáveis, te dá 15 minutos de prazer, mas que vai te roubar o sonho que você tem e o seu projeto. O maior desafio que nós vamos enfrentar é esse. É permanecer comprometido. Porque virão as distrações. No momento das escolhas, se nós não fizermos as escolhas certas, o nosso projeto, o nosso sonho ficará cada vez mais longe, mais distante. E olha, queridos, sem Deus nada somos, sem Deus nada podemos fazer. Esse texto que nós lemos fala a respeito do comprometimento que o profeta Eliseu teve com Elias. Quando Eliseu é chamado para o ministério, ele estava cuidando das juntas de boi de seu pai. E o que ele faz? Larga tudo quando ouve o chamado de Deus para fazer a vontade do Senhor, para ser usado pelo Senhor. E a Bíblia nos fala que esse homem passou por várias provas. O Elias fez vários testes com ele. Foram vários testes para ver se ele estava realmente comprometido com o sonho dele. Se você vê aqui no versículo de número 4, a Bíblia diz assim, e Elias lhe disse, Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Ou melhor, verso 2 agora.
Depois a gente pula para o 4, verso 2. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. Assim foram a Betel. Mais ou menos de Gilgal até Betel, a distância era 11 quilômetros, aproximadamente. Pode ter um erro aqui de cálculo, para mais ou para menos, mas não é muita coisa. Em torno de 11 quilômetros. Se você pensar hoje, 11 quilômetros não é muito longe, mas naquela época sim. Os que tinham mais dinheiro, eles tinham animais para viajar no lombo de animais. Outros faziam essa viagem a pé. E o Eliseu tinha tudo para dizer assim: olha, o senhor pode ir porque eu vou ficar por aqui, porque são 11 quilômetros de distância. É muito longe. Mas o Eliseu estava o quê? Estava comprometido com o sonho dele. E a resposta dele é: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. Assim foram a Betel. Vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não o deixarei. É comprometimento. Porque na vida é assim. Para você conseguir o seu sonho, o seu objetivo, para você permanecer ligado, comprometido, vai exigir atitudes de sua, um comportamento seu, de superar obstáculos, de superar adversidades. Você vai ter que superar obstáculos. Se você vê agora sim o verso 4. Verso 4. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor, vive a tua alma, que te não deixarei. Assim vieram a Jericó. De Betel a Jericó era em torno de mais 22 quilômetros. Olha as provas. O Elias queria ver se o Eliseu estava de fato comprometido. Sim ou não? Porque tem pessoas que querem o sonho, mas não estão tão comprometidos para alcançá-los. Nas primeiras adversidades da vida, nas primeiras dificuldades que aparecem, eles desistem, eles param, eles olham para trás, eles se dão por vencidos. 2024 está aí, está batendo as portas, bem pertinho. E o que é que você vai fazer? Se for necessário caminhar 11 quilômetros, se for necessário 21, 22 e mais, não importa quanto eu terei que caminhar com Deus, eu vou caminhar. Eu não vou desistir. Eu não vou desanimar. Um dos maiores desafios, esquece tudo. Eu posso dizer, o maior desafio vai ser esse, é permanecer comprometido. Porque o diabo vai te atacar de tudo quanto é lado, para você não permanecer comprometido. Os ataques virão de um lado, do outro, para você dizer assim: não, eu não dou para isso. Isso aqui não é para mim. Não, isso aqui não tem jeito. É tudo para você parar. Porque muitas vezes nós queremos o resultado de uma cruz que nós não queremos carregar. Você entendeu? Muitas vezes nós queremos o resultado de uma cruz
que nós não estamos dispostos a carregar. O que é cruz? Cruz não é castigo, é compromisso, é comprometimento, é estar comprometido com a missão. A gente não quer carregar isso. A gente pensa que as coisas acontecem assim, ó, num estalar de dedos. E você pensa que parou por aqui. Não. No versículo 6, a Bíblia diz assim: e Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor, vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos, mais 8 quilômetros. No total, aproximadamente, com a margem de erro aí para mais, 41 quilômetros eles caminharam. Até que quando chega diante do Jordão, estava próximo já de Elias ser tomado. Ele pergunta para Eliseu: Eliseu, o que você quer que eu te faça? Ele disse: eu quero porção dobrada do Espírito que está sobre você. O homem sabia pedir, né? Ele sabia que o Elias era muito usado por Deus. Ele queria ser usado o dobro. Mas ele já tinha pago o preço. Ele disse: tá bom, você me vir subindo, quando eu for tomado por Deus, você pediu uma coisa dura, mas se você conseguir, então você vai receber o que você pediu. E ali a Bíblia diz que Deus toma Elias, e a porção dobrada que estava, o Espírito que estava em Elias passa para Eliseu. Se você vê na Bíblia, a Bíblia registra exatamente o dobro de milagres Eliseu fez em relação a Elias. Foi porção dobrada. Irmão, você quer a bênção, você quer realizar seu sonho, mas não quer viver comprometido com Ele. Não adianta. Não adianta. Seja sonho profissional, ministerial, seja sonho em relação ao matrimônio, a vida sentimental, não importa. Você tem que estar comprometido. Sem comprometimento não tem realização de sonho. Não existe. E o maior de todos os desafios é esse: é permanecer comprometido. Comprometido com o seu sonho. E quando eu digo comprometido com o sonho, comprometido com Deus, porque é em Deus que nós realizamos todos os nossos sonhos. O próprio Senhor Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 15, verso 5, disse no final do versículo: sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Eu tenho dito isso, irmãos, porque os ventos irão passar, as tempestades virão, mas esse comprometimento, ele não pode ser a espessura de um fio de cabelo. Fio de cabelo você faz assim, ó, tuf, quebra logo. Eu pergunto para você hoje, primeiro, qual o nível de comprometimento que você tem com Deus? Segundo, qual o nível de comprometimento você tem com o seu sonho?
Daniel era tão comprometido com Deus que quando veio a escritura, o rei assinou a escritura que 30 dias não podia fazer oração. Ele não se importou com as consequências, não. Para ele era muito mais importante zelar pelo compromisso que ele tinha com Deus do que qualquer outra coisa. E você? Talvez a sua escolha não seja tão pesada quanto a de Daniel, mas tem que fazer. Qual o nível? O nível daquelas pessoas que é capaz de deixar de vir à igreja, de buscar a Deus, para participar de um show pirotécnico lá na beira da praia, ver aqueles fogos explodir lá e arriscado a ser assaltado ainda? E daí? Qual o nível de comprometimento? Qual o nível de comprometimento com o seu sonho e com Deus acima de tudo? Se quando alguém te chama para uma coisa que é até boa e saudável, mas que vai acontecer no horário do culto, você abre mão do culto para ir atrás disso? Eu não estou dizendo que você tem que ser uma pessoa cuja mente é bitolada, fechada, não. Nada disso. É bom você sair, você se relacionar com as pessoas, mas a partir do momento que você tem que abrir mão do seu compromisso com Deus por essas coisas, aí não vale a pena. Aí não vale a pena. Aí você vai estar dando tiro na água ou cavando buraco na água. Né? Já tentou cavar buraco na água? Não tem jeito, né? Sim ou não? Não tem. Então eu quero que você pense hoje qual o seu nível de comprometimento com Deus e com os seus sonhos. Será que está igual o fiozinho de cabelo que se forçar um pouquinho se quebra, se rompe? Se o diabo apertar um pouquinho, está igual. Na minha terra eles falam, o parafuso quando se aperta um pouco ele espana. Aqui é outro termo que usa, né? Mas na minha terra, se apertar um pouco espana. Tem gente que se o diabo apertar um pouquinho mais, ela abre mão. Ela abre mão da oração, abre mão da leitura da palavra, abre mão do culto a Deus. Porque se tem uma coisa que nós não podemos abrir mão, é do culto a Deus. Presta atenção no que eu vou te dizer agora. Quando eu estou falando de culto a Deus, presta atenção. Eu preciso mostrar para você duas visões de culto. O culto como ajuntamento que nós estamos fazendo aqui, que é bíblico, tá? É bíblico. A gente não pode abrir mão disso. E o culto a Deus que damos com a nossa vida lá fora. Lá fora. E um não substitui o outro não, tá? Dizer, eu cultuo a Deus com a minha vida lá fora. Não, você não pode substituir um pelo outro. Os dois são importantíssimos. Nós nos reunimos aqui para cultuar. Amém? Mas nós cultuamos a Deus também com a nossa vida, com a nossa conduta lá fora. Lá fora. A nossa vida tem que ser um culto a Deus. A nossa conversa, as nossas palavras, os nossos pensamentos têm que ser o quê? Um culto ao Senhor. Culto a Deus. Quando eu falo sobre isso, eu lembro do Salmo 103. Quando o salmista diz, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Ele diz, tudo que há em mim, seja pensamento, seja desejo, seja vontade, bendiga o seu santo nome. Está lá. Tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Isso é culto a Deus. Isso é culto a Deus.
Quando você está diante da televisão assistindo lá uma série e aparece lá uma cena que vai despertar em você um sentimento, um desejo que não bendiz a Deus, é mesmo a primeira coisa que você faz, muda de canal. Isso aqui não é culto a Deus. O que desperta em nós coisas ruins não é culto a Deus, é culto ao diabo, ao demônio. Mas nós estamos falando aqui hoje sobre o que, gente? Com comprometimento. Qual o nível do seu? Fiozinho de cabelo? Cabo de aço? Mas de que espessura? Se forçar um pouquinho, rompe. Se perguntar se você quer ser feliz, quer alcançar seu ideal, o seu projeto, você vai dizer, eu quero. Mas você não quer passar pelos caminhos que são necessários, passar para chegar até lá. O Elias disse a Eliseu, assim, ó, fica aqui. Deus me chamou, estou indo lá para Betel. Não, como vive o Senhor e a tua alma, eu não vou te deixar. Fica aqui. O Senhor me chamou lá para Jericó. Não. Como vive a tua alma e vive o Senhor, não te deixarei. Ele não deixou. Por nada. Ele já tinha feito uma bela escolha lá atrás, deixou as juntas de boi do pai e foi cumprir o ministério dele. E você? Irmãos, posso falar uma coisa aqui, você não vai ficar chateado não? Mesmo se você ficar, eu não vou deixar de falar. Preste atenção. Não tem como zelar pelo seu comprometimento se você, em determinados momentos da sua vida, não abrir mão de coisas prazerosas para você. Não tem como. Uma certa feita, Davi numerou o povo e os soldados de guerra que ele possuía. E ele se sentiu muito forte, não mais no Senhor, mas na quantidade de homens que ele tinha no seu exército. Ele deixou de confiar em Deus e por isso veio uma praga sobre Israel. Para cessar a praga, ele tinha que fazer ali um sacrifício a Deus. Aí ele encontra com um homem chamado Araúna. Ele queria comprar uma eira e ali fazer um altar para fazer esse sacrifício. O Araúna viu que era o rei. Disse, não, eu dou essa eira. Você não precisa pagar nada. Lá você faz seu altar, faz seu sacrifício. Ele disse, não, põe preço. Eu não oferecerei nada ao meu Deus que não tenha me custado. O que ele queria fazer? Ele queria fazer valer a pena, porque só vale a pena quando custa. Você está entendendo o que eu estou falando? Só vale a pena quando custa você abrir mão de coisas que são importantes para você. Aí é que vai valer a pena. Eu não vou oferecer algo ao meu Deus que não tenha me custado nada. E quando fala de oferecer a Deus, as pessoas estão tão bitoladas ao materialismo que relaciona isso só às finanças também. Mas não é só finanças. É o tempo. Muitas vezes o nosso tempo. O tempo da leitura da palavra, da santificação, da oração. Teve uma vez, eu acho que já deve estar fazendo mais de um ano. Nós marcamos aqui o dia todo de jejum e oração. Foi das 6 da manhã, se não me engano, até às 6 da tarde. Alguns irmãos participaram. Quem é que participou? Vários. A gente ficou aqui, irmãos. Eu convidei os pastores, os obreiros da capital, das igrejas aqui da capital. E nós começamos, 6 da manhã, todo mundo em jejum.
de 6 da manhã até às 6 da tarde, até às 18 horas. Em oração e jejum, todo mundo aqui, ó. Pá, 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 buscando. Foi um dia maravilhoso. Pensa, você sair da igreja leve. Leve, 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 leve. Muita gente ficou o dia inteiro na igreja orando em jejum. Aí, cada hora era um pastor ministrando aqui. E foi aquele, trocava, a gente orando, buscando e tal. Eu fiquei aqui, irmão, do início até o final, buscando a Deus. O que eu estou querendo dizer com isso? É que aqueles que fizeram isso abriram mão de alguma coisa que custaram para eles. Abriram mão de coisas importantes para estar aqui, para fazer isso. Porque querem um comprometimento com Deus, querem zelar por isso. Nós estamos chegando agora em 2024. Quantos livros você leu relacionados às Escrituras Sagradas? Quantos capítulos da Bíblia você leu? Quantos? Se programe. Faça o seguinte, pegue o livro. Aqui a gente tem tantos livros. Pegue o livro, vê quantas páginas tem. Divide por 30. E vê quantas dá por dia. E lê aquela quantidade por dia. No final do mês, você li um livro. No outro mês você lê outro. E assim você vai. A Bíblia é a mesma coisa. Pegue lá, tem vários lá na internet, você faz uma pesquisa de um planejamento da leitura anual, semestral. Ele vai te dar ali quantos capítulos você vai ler por dia, para chegar àquela data você ter lido a Bíblia toda. Se eu perguntar aqui, irmãos, e eu não vou perguntar, eu só vou comentar para não ficar decepcionado, que eu também não quero envergonhar ninguém. Quantas vezes você leu a Bíblia toda? Tem gente que nunca leu a Bíblia toda. Nunca, pelo menos o Novo Testamento. Você está vendo? É o nível de comprometimento que a gente tem com as coisas de Deus. Irmão, nosso relacionamento com Deus é igual relacionamento conjugal. Se você não tem comprometimento com seu cônjuge, na primeira tentação você vai trair. Primeiro olhar daquela pessoa, você já vai cair, porque você não tem comprometimento. Com Deus é a mesma coisa. É a mesma coisa. Só que tem um detalhe, hein? Se você quebrar isso, me perdoe que eu vou lhe dizer, mas você está com o pé no inferno. Isso é muito sério. Jesus falou algo importante no Evangelho de João, capítulo 15, verso 7. A tradução revista e atualizada. Coloca para a gente aí, produção. A revista atualizada. João 15, 7. Está escrito ali, ó. Se. O se estabelece o quê? Uma o quê, gente? Uma condição. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Volta lá no início do versículo. Se estabelece condição. O permanecer é o zelo pelo comprometimento. Se permanecer, a condição é essa. Se você zelar pelo seu comprometimento,
e as minhas palavras também permanecerem em você, você vai pedir o que você quiser e vai ser feito. Aqui, como eu já disse, está estabelecendo essa condição. Eu preciso zelar por isso. Isso é comprometimento. Irmãos, nós vamos ter que ter muita paciência, sabia disso? Porque se a gente não tiver paciência, a gente não chega. Muita paciência. Porque ninguém sabe tudo ainda. Eu estou aprendendo a ser pai, estou aprendendo a ser pastor. Eu estou aprendendo a ser marido. Eu estou aprendendo todo dia a ser um cristão melhor. O dia que eu chegar e dizer assim, eu já sei de tudo, eu já afundei, quebrei meu comprometimento com Deus. A gente tem que ver isso. Eu estou aprendendo a ser um filho melhor, uma esposa melhor, sempre aprendendo a vida toda. A gente não pode parar de aprender. A gente tem que continuar nessa toada. E para isso é necessário ter paciência. Ter paciência. Ter paciência na tribulação. Ter paciência nas adversidades, nas dificuldades que nós enfrentaremos. No livro de Hebreus, capítulo 10, verso 36, a Bíblia diz assim. Hebreus, capítulo 10, verso 36. O texto diz: porque necessitais de paciência. Então a paciência é uma necessidade. Eu necessito de paciência para zelar pelo meu comprometimento com Deus. Eu preciso ter o quê? Paciência. Para que depois, não é antes não, tá? Depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Tá vendo? Não é antes de te fazer a vontade, é depois que você vai alcançar. Para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Tem gente que não faz nem a vontade de Deus, já quer alcançar a promessa, é? Aí está falando que depois, primeiro a vontade de Deus, compromisso com Deus, depois o alcance da promessa, você alcança a promessa. Estamos invertendo os valores. Irmão, fazer a vontade de Deus é todo dia. Porque eu estou lendo um livro sobre gerenciar as emoções. Não é livro de autoajuda não, é bíblico, tá? E esse livro, a autora diz que todos nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus e com sentimentos. Deus também tem sentimentos. Jesus, quando recebeu a notícia que Lázaro havia morrido, o que ele fez? Chorou. O que é isso? Sentimento. Deus se irou. Ele tem sentimentos. Agora, quando nós aceitamos a Jesus, nós temos que trabalhar esses sentimentos para que eles glorifiquem a Deus. Quando você toma uma fechada no trânsito e você bate aquele sentimento, você logo percebe, isso aqui não glorifica a Deus, você está gerenciando. Não vou deixar isso me dominar. Quando alguém te ofende, você é tentado a ter uma mágoa daquela pessoa, você diz, eu perdoo em nome de Jesus, você está gerenciando. Você está gerenciando. É assim que a gente tem que viver
para alcançar a promessa, eu preciso de paciência. Para depois de ter feito a vontade de Deus, alcançar essa promessa. Aí ele diz no verso 37, porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir, virá. E não tardará. Que há de vir, virá, não tardará. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, quebrar o seu comprometimento, a minha alma não tem prazer nele. Deus não tem prazer, irmão. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Aleluia. Não se mova por aquilo que não deu certo. Não se mova. Não se mova por isso. Mantenha o seu comprometimento com Deus, com seu sonho, com seu projeto. Vai dar certo. Você vai chegar lá. Eu quero terminar a minha mensagem fazendo uma pergunta que eu já fiz aqui nessa pregação de hoje. E gostaria que você, pelo menos por uns 2, 3 minutinhos, quero dar esse tempo para você pensar nisso. Qual é a pergunta? Qual o nível de comprometimento que você tem com Deus? Qual é o seu nível? É um fiozinho de cabelo? Se bater um vento quebra? Eu gostaria que onde você está agora, curve a sua cabeça, feche seus olhos, pense a respeito disso. Pense a respeito disso. Betel ficava a 11 quilômetros de distância. Eliseu caminhou. Jericó mais 22. Jordão mais 8. Foram 41 quilômetros caminhando, comprometido, até que se cumpriu. Pense a respeito disso. Quantas coisas, e nesse ano de 2023, deram errado, mas você não pode se mover por isso. Você precisa continuar zelando por esse comprometimento com Deus. Tem que permanecer comprometido. Quantas coisas você deixou interferir no seu comprometimento? Quantas coisas você abriu mão muitas vezes de tanta coisa para zelar por esse compromisso. Mas em outras oportunidades você abriu mão do compromisso. Pense a respeito disso. Deixe o Espírito Santo trabalhar no seu coração. Jesus falou: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Se permanecerdes, é necessário permanecer. E isso vai fazer toda a diferença na nossa vida. Espírito Santo de Deus, nos dê forças para rejeitar o que tivermos que rejeitar, para dizer não quando tivermos que dizer não.
Tudo pelo compromisso que temos contigo, Pai. Por estarmos comprometidos com o Senhor, Pai. Ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos, Senhor, a viver esta fé. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em o nome de Jesus. Diga obrigado, Senhor. Amém. Os amigos de casa, que Deus abençoe. Feliz ano novo para todos vocês com Cristo Jesus.